Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Essa grande oportunidade que Deus tem nos dado sempre, graças a Deus por isso, de estar falando do amor do Senhor, da bondade de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor muito grande que não tem explicação, né? Não tem como medir, fazer essa medição do amor de Deus para com a humanidade. E não há acepção de pessoas, né? Para todas as pessoas, esse amor está disponível. É o amor do Senhor. Não tem limites, né? Aí quando a gente fala assim, a gente vai entender que o Senhor é aquele que não guarda rancor, não guarda mágoa. Ele está à porta e batendo, e se alguém ouvir, a hora que ouvir, abrir a porta, ele está pronto para entrar na sua vida e fazer de você uma nova criatura. Isso é disponível a vida inteira, né? E nós precisamos entender isso, aceitar isso e aproveitar isso aí, né? Enquanto está perto, enquanto podemos achar, né? Como diz o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto, enquanto se pode achar. Então o momento é esse, não é amanhã, não é ontem nem amanhã, é hoje, é agora. Então hoje, amanhã não existe, né? Então é preciso que a gente tenha essa consciência da necessidade que temos do Senhor e que precisamos dar crédito e ser muito grato pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, tem disponibilizado para a humanidade, né? Então ele se fez carne, habitou entre nós, ele se despojou de todo o seu poder e veio a este mundo e nos deu abriu essa porta, né? Como disse ele mesmo, eu sou a porta das ovelhas, do curral das ovelhas, né? Então veja, não tem outro, a porta é Jesus, não tem como você procurar outro jeito, né? E ele diz, se alguém entrar por outro lugar, saltar por outro lugar, esse é considerado ladrão e salteador. Então será amarrado, pé e mão e lançado nas trevas. Ou seja, é rejeitado pelo Senhor. Não tem como alguém chegar à salvação de Deus, né, ao reino do céu, se não for por Jesus, se não for pela palavra. É a palavra que manda, é a palavra que dá instrução, é a palavra que dá instrução para salvar e dá instrução também para quem quer ser condenado. Ou seja, ela salva se você obedecer, se não obedecer é condenado. É assim. Então a instrução serve para os dois, no sentido de você ficar certo de que está errado, de que vai ser condenado, porque não está aceitando o que é verdadeiro, o que é necessário para a sua vida. Então nós vamos ler uma palavra aqui que encontramos na primeira carta universal do apóstolo João, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 2, capítulo 2 e o versículo 1, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, um advogado para com o Pai, né? Ou seja, ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho. Então entenda, somente Ele é o que conduz à vida eterna.
quando nós olhamos aqui, Paulo escrevendo a Timóteo, vamos ver aqui, Paulo escrevendo 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então veja aqui, é um só Deus, ou seja, um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus que nós falamos, é a Trindade. Então há só um Deus, é um só governo, é um só reino. Isso aí são os reis do reino, é isso aqui. Então entenda, mas para chegar a esse reino, ser aprovado, ser um cidadão do reino, ser participante do reino, ser um participante da herança desse reino, você precisa do nome Jesus, você precisa da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Então você precisa ser instruído. Isso aqui é a verdade, a vida, é isso aí. Caminho, verdade e vida. Ninguém vai a esse reino se não for por esta palavra. É isso aí, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, ele está dizendo, vem ao Pai se não for por mim. Então veja, então a palavra ela é o caminho, verdade e vida que leva ao reino. É isso aí. Então veja aqui, porque há um só Deus, há um só reino. E um só, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. É o Cristo que nós conhecemos que está escrito na Bíblia. Então daqui vem esse poder, vem essa outorga, vamos falar assim, essa autorização, essa ordem da parte do rei, do reino, vamos falar dessa forma, que são três, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vem essa ordem que entrando por aqui está certo. Então ele diz, eu sou a porta. Vamos ver aqui, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 10. Ele fala do curral, da porta das ovelhas, né? Aí ele diz aqui, no versículo 1, João, o Evangelho segundo escreveu, João capítulo 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Versículo 2. Então veja aí que ele diz aqui no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Ou seja, acha o alimento certo, o alimento verdadeiro, né? Que tem o alimento falso, o alimento que, ainda que pareça e seja até necessário, o alimento cotidiano do ser humano, mas ele é momentâneo. Ele alimenta uma carne que vai morrer. Mas existe o alimento, eu sou o pão da vida.
o Senhor Jesus fala, né? Porque ele alimenta eternamente. Então essa pastagem aqui alimenta a ovelha para a vida eterna. O pasto é a Bíblia, o pasto é a palavra, né? O pão da vida é a palavra, né? Então veja aqui que o Senhor Jesus, ele fala dessa forma, que aí não tem dúvida, eu sou o único, não tem como alguém entrar por outro lado, né? Ou seja, o advogado, como está dizendo aqui, né, na primeira carta universal do apóstolo João, dizendo aqui no o capítulo 2, versículo 1, meus filhinhos, ele está tratando aqui de uma forma bem aconchegante, né? Bem humilde, no sentido de trazendo para si a responsabilidade de ensinar, né? De cuidar, né? Você vê esse cuidado dele dizer, tratar de filhos, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não errais. Eu estou ensinando para que vocês não venham errar. Então entenda, cada um dará conta de si mesmo a Deus, irmão. É preciso entender que nós estamos aqui, num programa como esse aqui, para lhe ajudar. É claro que tem uns que vai querer. E é claro também que vai ter uns que não vão querer. A mesma coisa que Deus veio lutando com o povo de Adão até hoje. Né? E usando homens para matar, para enganar, para fazer você errar, destruir sua vida, e homens para te livrar do mal, para te salvar, cuidar de você. Então entenda, hoje é a minha vez, hoje é a sua vez. Nós precisamos atentar para isso aqui. Quando João está dizendo, e eu estou dizendo para ti, João está dizendo para mim, e João está dizendo para você, né? A palavra, aqui nós não devemos nem usar esse termo, o Espírito Santo, usando João, e está usando até hoje, falando para você, o Espírito de Deus dizendo, meus filhinhos, eu não quero que vocês errem, para que não vá ser condenado, para que não vá para o inferno. Então veja, está dizendo para mim e para você também. Se eu atentar para isso, eu me salvo. Se você atentar para isso, se salva também. Se nós não atentarmos, nós não nos salvamos. Não nos salvamos. Porque não atentamos para o pão da vida, para o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Não acreditamos no unigênito Filho de Deus, no unigênito do Pai. Não atentamos para que aquilo, a benignidade que Deus fez para conosco, o presente que Deus nos deu, abrindo um caminho de salvação, aonde o homem não tinha morte, se entregou ali nas concupiscências e acabou pecando, Adão e Eva, e saímos todos da presença de Deus, mas Deus abrindo essa porta para que nós venha nos salvar. Então veja aqui que ele diz, filhinhos, meus filhinhos, estas coisas vos tenho escrevido, né, para que não pequeis. Essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, veja, nós temos esse advogado disponível para nós. Mas como é um advogado que vai advogar num tribunal eterno, espiritual, né? Uma coisa que jamais um homem natural pode fazer. É o que Jesus vai fazer por nós. Faz todos os dias, até quando nós recorremos a Ele.
Entenda que um advogado, você tem que contar para ele as causas. Jesus sabe todas as coisas, mas é preciso você contar, é preciso você falar. Quando você fala, você reconhece. É você ver que um advogado mesmo natural, você tem que se abrir para ele. Você tem que dizer a verdade lá, pelo menos aquilo que... Dizer a verdade para ele achar lá as brechas lá, a maneira de te defender. Então, da mesma forma, é Jesus. O que faz a gente combater o mal e com isso vencer, uma das formas principais é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Tanto você precisa conhecer a verdade e a maneira como se salvar, que significa a palavra de Deus, você precisa conhecer e precisa aprender a ser verdadeiro. E ser verdadeiro não é errar. Também, mas é um esforço em não errar. Entenda, você precisa sempre estar se esforçando em não errar. E se errar, tem um advogado para defender. É um erro que todo mundo erra, né? Não é praticar o erro, no sentido gostar de errar, amar o erro. Você vacilar e errar. Então veja que tem esse advogado, né? Mas precisa ser confessado. É preciso ser dito. Né? Tem um versículo aqui, que eu sempre falo aqui, vamos aqui em Timóteo outra vez, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida ou recebido com ações de graça. De graças, né? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então veja, é isso aqui. Quando você se entrega à palavra de Deus, você permite que a palavra de Deus te conduza, então você é santificado. A oração te santifica, né? Então você passa a ser se fosse no natural, a gente podia usar o termo, eu passo a ser um cliente desse advogado, né? Mas como eu passo a ser aí um filho de Deus, eu passo a ser um servo do Senhor, quando eu permito isso. Então esse advogado é a meu favor, ele vai advogar diante do diabo, né? No sentido, na presença de Deus, nos levando a nossas súplicas, levando toda a nossa santificação, né? O nosso clamor, a nossas busca, súplica a Deus. Ele é esse mediador que leva a Deus, né? E com isso ele nos justifica e repreende o mal, ou as acusações que vamos dizer aqui, que fosse aqui, no sentido natural, uma audiência, né? Que tem o Pai, que é o homem juiz, aí tem o Senhor Jesus, que é o nosso advogado, e tem o promotor, que é o diabo. Se fosse assim no caso, é claro, eu estou fazendo aqui uma ilustração, estou chamando, não estou dizendo que promotor é diabo, não, eu estou dizendo aqui que é aquele que acusa, irmão. O promotor é aquele que traz as verdades puras, sem defesa.
Ele vem acusando, dizendo, não, esse cabra aqui fez isso aqui e não tem como perdoar. Não deve ser condenado. O advogado, ele vem amenizando isso aí. Ele traz ali as soluções, uma maneira, uma justificativa, né, para que possa absorver ou amenizar isso aí. Já no caso aqui de Jesus, ele limpa totalmente. Quando você recorre a ele, ele limpa o teu pecado, ou seja, está escrito lá uma coisa lá contra você, uma cédula, como Paulo diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, 15 ali, ele diz a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, de alguma maneira nos era contrária, ele cravou na cruz, tirando do meio de nós, né? Então a cédula, que estava lá escrita aquilo que tu fez, ele vem e rasga, ele retira, desaparecendo totalmente essa acusação contra a nossa vida. Então veja, o Senhor Jesus faz isso como nosso advogado. Mas se faz necessário que a gente reconheça isso para declarar ele como um defensor, como o nosso, a nossa propiciação, né? O nosso remidor, né? Que vai remir os nossos pecados. Aí ele diz aqui, no versículo 2, nós estamos aqui em João, a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. E o versículo 2 diz, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, não é somente de algumas pessoas, é para todas as pessoas. A propiciação, né? Com o seu sangue puro, ele nos remiu dos pecados. Ele se entregou para que você seja salvo por esse sangue, por essa morte dele na cruz, né? Então entenda aqui, irmão, que quando nós não fazemos isso, não consideramos isso aí, nós perdemos essa grande oportunidade. Uma oportunidade de salvação que a gente podia, quer dizer, nós devemos considerar, né? E acabamos, às vezes, perdendo essa oportunidade de considerar isso como um grande presente de Deus nas nossas vidas e rejeitamos e perdemos a oportunidade de salvação. Aí você pode dizer, o Evangelho, eu quero dizer, eu sempre falo o que eu vou falar aqui, mas eu sempre digo, o Evangelho, ele é tão simples que as pessoas rejeitam. É tão simples que parece não valer, não ser o que nós falamos. Ou seja, parece não ter poder. O poder de salvação, de levar o homem à salvação eterna. Ele é tão simples que não tem a aparência desse poder todo. Então veja, por isso que Isaías, quando fala de Jesus, que viria o Cristo, o Messias, ele diz que quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele fala dessa forma. Por quê? Na verdade, a pregação nossa se torna muito simples, muito sem eficácia, sem crédito, porque, rapaz, precisa disso? Talvez, eu acho que não precisa não. Olhando pelo lado natural, ninguém vê necessidade disso aqui. Mas quando nós olhamos pelo natural, ou seja, pelo espiritual, aí você vai ver que é aqui que rege, é aqui que tem o poder. A palavra de Deus, ela tem esse poder de expulsar os demônios, de defender a nossa vida eterna, de abrir o caminho, de advogar por nós. Então é essa palavra que ela
com simplicidade, porque se fosse uma coisa muito filosófica, muito cientista, vamos dizer assim, da ciência muito difícil, uma coisa assim tão difícil de alguém absorver, de alguém entender, de alguém poder seguir, jamais uma pessoa simples ia conseguir. E não, é acessível a todos, é para todas as pessoas, e por isso que se torna assim tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos aqui na primeira carta universal do apóstolo Pedro, que nós estamos em João, mas o apóstolo Pedro, capítulo 1 e o versículo 18, diz assim: sabemos que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da vossa vã maneira, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja, isso aqui é o segredo. Mas por que tem que ser assim? Eu não sei. Mas é assim. Então por que a Bíblia exige coisas para a gente fazer, tem que ser dessa forma ou não se salva? É porque é uma ordem de Deus. Né? Você na sua casa, na sua empresa, né? Você vê nas leis de trânsito, numa lei de um país, de um estado, de um município, tem as suas regras. Em tudo tem regras. Numa simples associação de taxista ou de açaizeiro, né, dos produtores de açaí ou de castanha, ou de pescador, tem as suas regras. Na tua casa tem a regra. Tem que ter regra. Né? Não tem como não ter. Então veja, se tudo isso tem regra e as coisas de Deus não tem, então para você ser participante do reino do céu, você tem que se encaixar nisso aí. Para você ser participante, servir a um exército, você tem regras, você tem toda uma adaptação. Né? Para você, esse homem aqui é um soldado desse exército, ele se adaptou, ele passou nos testes, ele fez uns testes aí e passou. Então veja, para você ser um cidadão do céu, ser um cidadão pertencente, participante da herança de Deus, do reino eterno, você tem as regras, irmão. Aí é uma coisa aí que ninguém vai te defender, senão o próprio Cristo. Se você ouve ele é advogado. Se não, você não tem parte com ele, tem nada a ver com ele. Então a palavra de Cristo é que vale. Aí você vê aqui que Deus exigiu no Velho Testamento sangue de carneiro, de bode, de boi, para que pudesse remir os pecados ali até Cristo vir e salvar de vez as pessoas. Teve toda uma regra, quem seguiu isso, ele foi participante do sangue de Cristo. Mas quem não seguiu essas regras, as leis de Moisés, ele ficou fora. Então, é uma obediência que vem de lá. Aí veio o precioso sangue do Senhor, como diz aqui, e remiu nós de todos os pecados, coisas que não existe na terra uma maneira de remir. Não tem uma riqueza na terra que possa remir nossos pecados. O mundo, quando Jesus ele quer mesmo tirar, reduzir isso em poucas palavras, para ficar bem claro para a humanidade, que não adianta você buscar coisa natural para querer salvar a tua alma, ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perdendo a sua alma. O que tu tens para dar em troca da tua alma? Se tu tem o mundo inteiro, irmão. Então entenda, quando você vai ver as coisas naturais, não compra. Porque o mundo inteiro é teu e não remiu a tua alma.
Então veja, está todo ouro, toda a prata, todo diamante, todas as pedras preciosas, está todo o petróleo, está tudo. Mas conseguiu só uma alma, não. Então não adianta. Então é com essa simplicidade, o sangue do Cordeiro, a palavra de Deus com esse poder de te dar esse respaldo, essa defesa no teu julgamento, que você já está errado. No sentido de veio um pecado original aí, que Adão cometeu para lá, e você está dentro desse negócio aí. Ah, mas eu não. Tá aqui, você é consciente do negócio. Então precisa sair dessa condenação. Então entenda aqui, sabemos, ou seja, sabendo, ou seja, se não sabia, tem que saber. Né? Ele diz aqui, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro. Né? Ele está falando de coisas boas, coisas caras da terra, né? Como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Então a nossa vida, toda a vida de todo ser humano é vã, nesse sentido. Porque no final não tem mais vida, acabou a vida. Morre e acabou-se tudo. Ou pode ser o homem mais rico da face da terra. Também pode ser o mais pobre. Também não tem nada a ver, não só porque é pobre se salvou. Não, negativo. Não existe isso, porque o ser humano ele sempre olha por esse lado. Chama de pobrezinho aquele que não tem nada para comer. Não é isso aí. No sentido espiritual, pobre é aquele que reconhece isso aqui. Então, por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Pobre de espírito, não é de dinheiro, de bens. Não é isso aí. Então, quando a Bíblia chama de pobres, é exatamente Jesus veio pregar aos pobres, aos doentes. Não se chama médico por sã, mas por doente. Ele está falando de coisas desse tipo de gente que se humilha diante da palavra, que treme diante da palavra, que teme a palavra e treme, que reconhece o Senhor como o único e suficiente Salvador, que teme ao Senhor, é isso aí. Então, a vossa vã maneira de viver, né, que por tradição receber de vossos pais. Então, eu recebi dos meus pais o quê? Tanto as coisas materiais, mas principalmente a minha matéria. Eu recebi esse corpo aqui, essa carne dos meus pais. E o alimento cotidiano, as coisas naturais, eu recebi dos meus pais. Ensinamento terreno, tudo. Então, as coisas humanas, né? Então, tradição receber de vossos pais é uma maneira de viver, uma vida terrena. Aí ele entra no 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então veja aqui, incontaminado, né? Não tinha contaminação. O verdadeiro Filho de Deus, né? Que nunca houve antes e nem vai haver depois outro. O unigênito do Pai. Que o único homem que nasceu nessa terra, que não foi gerado de outro homem. Quando você vê Adão, veio de Deus, das mãos de Deus, né? E a Eva foi tirada já de Adão. Quer dizer, um único homem Deus criou com as suas mãos. Mas esse homem pecou e se desligou de Deus. E nós viemos todos dele, desses dois. Mas Jesus não veio de homem. Ele é o próprio Deus. Então entenda que por isso que diz que é o unigênito do Pai, o Filho. Porque Jesus nasceu filho de Deus. Quando ele veio ao mundo, ele era filho já. Porque não foi feito com coisas corruptíveis. Não foi tradição de homem. Aí já os homens não, ele vem de homem. Né? E tem que se tornar filho de Deus se obedecer à palavra. Então é isso que é a diferença. Então veja aqui, vamos
falar aqui, voltando aqui na primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, no capítulo 1, nós estamos no 2, que lemos aqui o versículo 2 e o 1 e o 2, mas nós vamos aqui no versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta universal, que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ou seja, vamos dizer aqui, esclarecendo melhor, Deus é vida e não há nele morte alguma. É isso aqui, está dizendo. Não existe nada de derrota, de mal, que venha de alguma forma ter prejuízo a alguém com Deus. É isso aí. Dele não vem nada que pertença à morte, que seja limitado. Não. Que alguém possa interromper. É isso aqui. Então está dizendo aqui uma coisa bem clara. Deus é todo poderoso. Tudo que vem dele é bom. Tudo que vem dele é eterno. Tudo que vem dele é vida, eternidade, bondade. Então por isso que nós precisamos desejar, almejar, buscar a Deus. Né? Porque tudo que vem dele é bom. Então, vou repetir o versículo 5, passar para o 6. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. O que João está dizendo? Essa é a mensagem que Jesus falou para nós, o próprio Deus. É isso que ele está falando. Ele falou para nós isso aqui e nós estamos anunciando a vocês. Nós não estamos dizendo aqui uma coisa que tiramos de nós mesmos, que nós inventamos. Não, estamos aqui dizendo uma coisa que ele disse para nós. O próprio Deus falou, né? Que Deus é luz, ou seja, que Deus é vida. E não há nele treva alguma ou nenhuma. Né? Então, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não há, nele não existe. Se temos comunhão com ele, irmão, né? Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, ou seja, na mentira, na morte, na coisa errada, no pecado, no erro, andamos na tradição de homem, andamos naquilo que os homens fazem e não estamos atentos à palavra, ao conselho de Deus, é treva. Né? Não temos, aí ele diz aqui, andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, nós somos mentirosos e não praticamos a verdade quando nós falamos que temos comunhão com ele e andamos dessa forma. Então, entenda, a gente vê aí o cristianismo, né, como as pessoas dizem, tem uns que não querem nem conversa mesmo, negócio de cristianismo, com ser de Cristo ou palavra de Deus. Faz a criticar quem anda com esse livro aí, diz que isso tudo é tolice, conversa fiada. Tá, então tudo bem. Mas aquele que diz que é Cristo, que é de Cristo, é o cristão, se denomina cristão. Aí ele anda fazendo as coisas que a Bíblia diz que não pode fazer. Então é mentiroso, ele não é cristão. Ele só diz que é. É o que está dizendo aqui. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não praticamos a palavra. Verdade é a palavra. Verdade é Jesus. Então, versículo 7. Mas se andamos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão com ele, uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Todo, fica limpo. Totalmente limpo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós temos essa comunhão, tem aqueles vacilos, é claro. Nós temos que entender esse lado. Existem esses tropeços. Mas nós estamos lutando, nós estamos dentro da verdade, nós estamos olhando para o Senhor. Estamos querendo. Ou seja, nós estamos concordando com o advogado. O advogado está fazendo pergunta. O advogado está exigindo de nós a postura, né? Uma maneira, exigindo que nós falemos a verdade, exigindo uma porção de coisas, e nós estamos contribuindo. Nós estamos fornecendo essas coisas exigidas pelo advogado. Então nós estamos tendo uma comunhão com ele. Nós estamos andando em luz. Porque nós estamos dizendo a verdade, nós estamos fornecendo a necessidade, as coisas necessárias para uma defesa. Então veja que tem essa sinceridade. Aí com isso, aí sim, nós somos, o sangue purifica tudo. Nós temos os erros, mas é coberto esses erros é eliminado, porque existe essa sinceridade, existe essa decisão de andar com clareza. É isso aí. Então, mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos comunhão um com os outros. Quem é esses outros? Doméstico da fé. Não vá pensar que essa comunhão é com todas as pessoas. É todo aquele que se chega a nós. Aí eu sempre digo isso, que para viver na terra é uma coisa, e ser crente é outra coisa. Ser participante do reino do céu é outra coisa. Viver na terra, você vive, faz negócio com todo mundo. E anda no trem, no avião, nos navios, nos supermercados, nas feiras, nas ruas, nos táxis. Você anda com todo mundo junto, não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma coisa totalmente terrena. Mas na hora de praticar as coisas que não é uma sobrevivência, mas que é uma vaidade, aí tem a separação. Aí uns vai para o carnaval, outros vai para a festa, outros vai para os bares, para os prostíbulos, para os motéis. E os crentes se separam, eles vão para os cultos, vai para casa ler Bíblia. Na hora de assistir uma televisão tem a separação. Aí uns ligam lá no Fantástico, no Big Brother, liga, sei lá, em qualquer um programa mundano aí. E os crentes ligam no R.R. Soares, num programa evangélico, um programa que ou ele vai para as redes sociais, aí se divide também nas redes sociais. Tem aqueles assuntos que é de todo mundo, normal. E tem os assuntos que é satânico, é diabólico, mundano e carnal. Essas três coisas aí. E os outros assuntos que ele é de Cristo, é cristão, é de cristão. Né, que te mantém aprovado ou na defesa desse advogado. Então tem essa separação dos salvos e dos não salvos. Daqueles que até diz ser salvo e não são. Até diz que são cristãos, do exército de Cristo. Mas não é. Ele só fala. Então veja, irmão, é isso aí. Nós vamos aqui orar, né? Eu espero que você
seja participante, né, conosco desse grupo dos salvos, dos cristãos verdadeiros, dos que andam na verdade, dos que andam com desejo de salvação, de conhecimento da luz, né? Anda na luz e não nas trevas, né? Vamos fazer essa oração. Você pode orar junto comigo, concordar com a minha oração e com isso você receber o Espírito Santo de Deus. Essa aprovação, como eu já disse, parece uma coisa inútil, uma coisa que não é necessária. Talvez não muda nada, parece que é tudo muito comum, muito simples, que não tem eficácia nenhuma. Mas é tudo conversa do inimigo nos teus pensamentos. Tem nada a ver isso aí, isso aqui é poder de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então é isso aí. Palavra de Jesus é loucura. Os que estão perdidos, besteira. Mas para aqueles que querem se salvar, é poder que traz a salvação. Santo e maravilhoso Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença neste momento. Meu Deus, e queremos, meu Senhor, mais e mais do Senhor. Nós precisamos, meu Senhor, de ter o conhecimento da verdade. Meu Deus, esse poder que vem da parte do Senhor, essas armaduras, meu Senhor, que vem da Tua parte, vem esse poder nos aprovando, nos defendendo, nos livrando. Essas armaduras que servem de defesa, de armas, para que nós possamos lutar contra o mal, contra as potestades, os poderes do mal, da parte maligna. Meu Deus, sabemos sem esse poder seu, essa aprovação tua, nós não podemos lutar, mas nós precisamos e queremos. Pai, abençoa aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Ajuda essa pessoa a compreender que é aparentemente simples, mas é aqui que está o poder de salvar a sua alma, de defender as almas deles do inferno, defender essas almas do erro, do engano, que o inimigo, das astutas ciladas do inimigo que leva eles à condenação. Pai, ajuda essas pessoas abrindo o seu entendimento para entender, para compreender e aceitar essa palavra. Pai, que o Senhor possa defender a cada um, que essas pessoas possam se abrir de tal maneira e permitir que o Senhor seja o seu advogado, que o Senhor possa advogar por eles, que o Senhor possa, meu Deus, interceder, remir os seus pecados, repreender o mal que se aproxima deles, desatar os embaraços que o diabo tem colocado na vida dessas pessoas. Meu Deus, com o teu poder, o Senhor possa lutar a favor dessas pessoas. Meu Deus, ajuda, meu Senhor, que eles possam compreender a necessidade que tem do Senhor. E eu uso agora a autoridade que o Senhor tem nos dado, todo pregador que prega a tua palavra, o Senhor dá autorização, o Senhor dá poder para pisar serpente, escorpião e toda força do maligno. Eu uso esse poder a favor dessas pessoas e eu repreendo o mal que tem se aproximado na vida dessa pessoa, na família, nessa casa, nesse lar. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo todo embaraço, todo pecado, toda força maligna, toda opressão na vida dessa pessoa, eu desfaço agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo a esse demônio que tem embaraçado a vida dessa pessoa, tem atrapalhado a vida dessa pessoa, eu dou uma ordem a ele: sai, larga a vida dessa pessoa, sai para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra
toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém, Senhor.